E aí, galera, seja muito bem-vindo à nossa aula. O meu nome é Jefferson Antônio, sou instrutor de vocês e vai ser sucesso. Bom, antes de mais nada, nós estamos testando um novo tipo de ensino. Nós estamos testando aulas gravadas para melhorar nossa dinâmica e vocês não perderem o conteúdo de forma nenhuma. Bom, como nós estamos em fase de teste, provavelmente vocês vão encontrar problemas no áudio, problemas na gravação, problemas no nosso roteiro, a gente vai se perder um pouco. Por exemplo, o E o cachorro aqui de cachorro? casa, ele não está trabalhando no meu partido, está trabalhando para a A gente tinha concorrência. ensaiado com ele, pô, pra exemplificar, né? Isso aqui é tudo, Exatamente tudo isso. calculado. Tudo calculado. Exatamente isso. Mas meia hora vocês vão ver que ele não trabalha para mim, ele trabalha para a concorrência. Aí vou dar um grito aqui, mas enfim. Nós estamos aqui em oferecimento Cactus Tech, seja o futuro hoje. E antes de mais nada, nós estamos aqui com o nosso amigo Pedro, que vai se apresentar para vocês, não é isso, Pedro? Pra quem não me conhece, eu sou Pedro, né? Sou um dos professores da Cactus, né? Eu e o Jefferson. A gente tá trabalhando, né? No ensino dessa OBR, que agora é online, né? Então a gente tá vendo as necessidades, né? A gente tá passando para vocês e essa é uma aula aqui, né? Que a gente vai falar, né, sobre os comandos, né? Exatamente isso, gente. Nós estamos aqui em confinamento por conta da pandemia, cada um na sua casa, mas o conhecimento não pode parar. A gente está aqui indo em busca. Peço que vocês entendam, tá? Mandem sugestões. A gente está aqui para melhorar e para aprender com vocês. E É, programar é um eterno aprendizado. Então, eu não sei tudo, Pedro não sabe tudo, assim como você não sabe, mas nós estamos aqui para trocar conhecimento, tá? Vou agora compartilhar minha tela com vocês e nós vamos iniciar a nossa jornada pelo simulador da OBR. Ele é muito incrível. Bom, já estamos aqui no nosso lindo cenário. Acho que isso aí vocês já conhecem, né? Quem participou da primeira aula. Quem não participou e quer saber, que a gente explicou mais, né, a parte do simulador, né, as opções, pode falar comigo e com o Jefferson, a gente responde no WhatsApp, a gente pode fazer uma transmissão pelo Meet. Então, tudo certo. É, vamos focar agora no que a gente vai fazer nessa aula. Tá? Essa aula nós iremos apresentar para vocês os comandos básicos, tá? Desde como você escrever um nome para aparecer no simulador, você vai aprender condicionais e também o bloco de mover e como controlar os sensores de cor. Eita, Jefferson, isso tudo para quê? Você vai aprender isso tudo para que nesta aula você saiba seguir linha, tá? De forma básica. Isso mesmo, Pedro. Pedro vai ensinar para vocês tudinho. Vamos lá. Vamos para nossa programação. Pedro, o que é necessário para iniciar um código? Vamos lá. Para iniciar o código, é necessário que tenha início e fim. Ou seja, né, na sua programação, né, tem que estar o início e o fim, senão não copia, né, não compila e dá erro de sintaxe. Então, o necessário, né, o principal é o fim, é o início e o fim. Exatamente isso, pessoal. Lembre-se do código como se fosse um texto. Olha, uma redação dissertativa argumentativa, Enem. Calma, a gente não vai falar disso Tina, agora. Mas tudo tem um começo, um meio e um fim. E programação não é diferente. Bom, vamos iniciar falando para vocês um comando escreva, que ele é muito utilizado. Pedro vai explicar para vocês a aplicação dele dentro do código enquanto eu escrevo. Alright? certo. Vamos lá, né? O comando escrever, ele é muito usado, né, para a gente ir de começo, na verificação de um código, de um sensor ou de alguma função. Exemplo, se o meu sensor, né, o meu sensor de cor vê preto, ele vai escrever, feito já você vai escrever ali Olá Mundo, né? Ou seja, eu vou saber que ele está vendo porque ele vai escrever, ou seja, eu vou comprovar, né, que aquela programação, que aquele sensor, né, ele está funcionando. Né? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode usar, né? Mas esse comando faz com que se escreva, né, no software, né, o comando que a gente quiser. Né? Aí tem também a coluna. A gente pode ver que Jefferson colocou escrever, abriu parênteses e colocou 1. Por que 1? Porque há escalas. Pelo que eu me lembro, tem a 1 e a 2, né, Jefferson, só? Exatamente isso, Pedro. Nessa atualização do nosso software, ele tem linha 1 e linha 2. Isso. Bom, Nessas então linhas, né, a gente pode escolher, né? isso. A gente pode alternar entre a linha 1 e a linha 2 e será informado nessa linha
o termo que vem a seguir, que no caso está entre as aspas ali, o Olá Mundo, tá? Gente, eu vou ensinar para vocês agora, isso é importante, você vai fazer em todo o código durante a execução. É o quê? Escrevi meu código, quero testar. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em salvar seu código. Deixa eu afastar Pedro aqui para o lado. Pedro, fica aí. Você vai aqui ó, em salvar seu código, tá? Você vai compilar. O que é compilar e enviar? Ele vai verificar se no seu código, como o Pedro falou, há erro de sintaxe. O que é erro de sintaxe? É as funções mal escritas. Se você escrever errado, minha gente, ele vai identificar. Por quê? Existem dois tipos de erro. O erro de sintaxe e o erro de lógica. O erro de sintaxe, o programa consegue identificar, que é o erro na escrita. Agora, o erro de lógica, esse você programador, você que está programando, sua equipe, é que tem que encontrar. Estão vendo isso? É quarentena em casa. Esse é o meu barulho do meu sobrinho chorando. Aula online é assim mesmo. Vamos lá, compilando e enviar. Aí você vai testar no simulador, certo? Vamos testar aqui. Você vai ter que vir aqui do lado, abrir o console e olhar que na linha 1 foi escrito Olá Mundo. Simples, é fácil. Não é isso, Pedro? Pedro, qual comando nós vamos ensinar agora? Vamos lá. A gente poderia uma condicional ou mover. Vamos pelo mover, acho que tem mais a ver, né? Com escrever. Mover, isso. O mover, ele está relacionado com a velocidade, né? Com a força, na verdade, com a força, né? Que os nossos motores vão girar. Mas vou fazer uma coisa proposital aqui. Jefferson, compila ele assim, sem colocar nenhum comando, para a gente ver o que vai acontecer. Então, o Jefferson colocou mover, né? E um motor colocou força 70 e o outro força 70, certo? A gente vai perceber que ele não saiu do lugar. Agora, por quê? Porque isso está relacionado à força e não ao tempo que ele vai percorrer esse trajeto. Pedro, então, o que aconteceu? O robô não saiu do lugar, Pedro. Meu Deus, eu programei tanto, fiz tanta coisa, eu botei um bloco mover, como você me disse, com força, com 2 motores, e não aconteceu nada. Acho que falta o comando, hein? Qual será? Tarararã. Isso mesmo, minha gente. Já tenho certeza que você aí de casa já sabe, né? Que está faltando o comando esperar, né, Pedro? Eles já sabem, já estão aqui, ó. Me chegou a mensagem. Estão ligados demais, já estavam pensando já aqui já. Exatamente isso. Quando a gente falar, eles já sabiam, pô. Isso, são inteligentes demais. Como o Pedro falou, o comando mover está especificando a força. Mas quanto tempo essa força vai ser aplicada? Você não falou? Então, para a gente definir um tempo que essa força vai ser aplicada, nós temos o comando esperar. Não é isso, Pedro? Isso. Que funciona em milissegundos. Ou seja, para você marcar 1 segundo, você tem que colocar 1000, porque ele está em milissegundos. A mesma forma que é utilizado no Arduino. Mas se você não conhece o Arduino, não se preocupe. É simples. Vou mostrar para vocês. O nosso robô ele vai estar aplicando uma força de 70 em ambos os motores, ou seja, em ambos os lados, em 2 segundos. Então, vou botar 2000 milissegundos. Tá? Aí, mais uma vez, você segue aquele procedimento. Salvar, compilar e testar a rotina. Deixa eu afastar aqui a câmera para melhorar para vocês a visualização. Testando rotina. Vocês viram que ele se movimentou durante um pequeno percurso, durante um curto time. Se vocês olharem aqui em cima, vocês vão perceber que são 2 segundos. Vamos lá? Testar a rotina. 1, 2. Exatamente isso. Aí você pode estar dizendo, Jefferson, mas a minha internet é muito ruim, meu simulador está travando. Se eu colocar 2 segundos lá e passar 10 no simulador. Gente, o tempo que você programa no simulador não é referente ao tempo real, mas sim o tempo da simulação. Ou seja, se você colocar lá 3 segundos, vão ser 3 segundos equivalente ao tempo de simulação dentro do simulador. Caso o seu computador seja lento, ele trave, não se preocupe. O simulador está preparado para rodar o tempo da execução dentro do simulador. Não é o tempo real, porque pode haver algum erro na máquina, enfim, N fatores.
Espero que vocês Eles são compreendam isso. espertos. Bom, vocês já sabem o mover, o esperar e o escrever. O que é que a gente vai passar para eles agora, Pedro? Acho que a gente pode passar as condicionais, hein? Vamos embora. Vamos embora de enquanto. Vamos? Explica aí, Pedro, que esse menino precisa entender como é que funciona o enquanto. Eles já sabem, pô, eles já sabem. Mas eu, né, vou... Mesmo eles já sabendo, eu vou dizer, né? O enquanto, ele é um condicional, né? Para quem quem já mexe com NXT, né? Com Arduino, sabe o que é o condicional. Um condicional é quando eu coloco uma condição para o meu robô. Exemplo. Se meu robô... Vamos ver, enquanto o meu robô... Nesse exemplo aí, né? Esse exemplo eu acho muito interessante. Deixa eu só focar aqui. Enquanto 2 for maior que 1, farei tal movimento. Sempre preste atenção, 2 sempre vai ser maior que 1. Então isso é o quê? É um loop. Porque 2 sempre vai ser maior que 1, então sempre ele vai executar essa função. Então é uma condição. Exemplo, é que nem nosso corpo, né? Se a gente vê uma coisa vindo pra gente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mão. Né? Depende do comando que o nosso cérebro passar, né? Então, dependendo do comando, né, a gente pode ver isso aí, né, isso, Jefferson? Sim, exato. Como o Pedro falou, o enquanto tornou-se agora um loop infinito, porque a gente adicionou na área de condicional, ou seja, na condição que a gente quer, uma situação infinita. 2 vai ser sempre maior que 1. Então, todos os comandos que estiver dentro do farei se tornou ilimitado, ou seja, está dentro de um loop, vai se repetir para sempre. Por quê? Enquanto 2 for maior que 1, farei tal situação. No nosso caso, o robô vai mover-se. Vou aplicar aqui o mover, com força de 70 em ambos os lados, em ambos os motores, enfim. Vou aqui salvar, compilar e baixar. Deixa eu reiniciar o cenário e vou testar a rotina. Aí você deve estar se perguntando, né? Eu vou simular você e vou perguntar para Pedro. Pedro, você explicou que o bloco mover precisava do esperar para funcionar. Mas eu vi que Jefferson escreveu sem o esperar. Por quê? Vamos lá, né? Como eu falei, a gente está trabalhando com um loop. E o loop, ele segue o que está no comando. Como não tem tempo, já que ele é um loop infinito, ou seja, 2 sempre vai ser maior que 1, ele não vai contar, né, o tempo. Né? Não vai parar porque é um loop infinito. Né? Então ia dar erro de lógica, né, nesse caso, como o Jefferson falou. Exatamente isso. Ele vai prosseguir nessa informação para sempre. Até que você coloque outro movimento dentro deste loop. Agora você deve estar se perguntando como? Vamos fazer o seguinte. O nosso robô ele vai se mover para frente e vai se mover para trás. Vamos lá. Eu vou colocar o esperar aqui. O que? Ele vai esperar 2 segundos, ou seja, durante 2 segundos o robô vai se mover para frente. Mas, depois de 2 segundos, o nosso robô vai se voltar a mover para trás. Importante falar, o bloco mover, você deve estar pensando, Jefferson, coloca o negativo 70, tudo pronto. O robô já sabe que o comando é negativo e vai gerar para trás. Tudo Vai certo. tudo certo, tudo errado. Assim, você pode até estar... Sua lógica está certa, mas a sua sintaxe não passa. Por quê? O comando do negativo no RDuc, você tem que escrever o nome negativo. Preste atenção. Ó, você vem aqui, negativo. Abre e fecha aqui o parênteses, tá? Nada de colocar sinalzinho, viu, minha gente? Sinalzinho aqui não cola. Talvez você diz, vou colocar menos problema, menos situação, e o robô vai para trás. Não vai rolar, você vai ter mais problemas. Menos com menos é O mais. robô vai explodir. O robô vai Exato. explodir se alguém fizer isso. Bom, aí eu vou adicionar mais 2 segundos aqui. Para quê? Em 2 segundos ele vai para frente. Aí depois que passa esses 2 segundos, ele vai 2 segundos para trás. Ou seja, ele vai voltar para o ponto de início. Vamos testar. Salvando. Vamos. Compilando e testando. Deixa eu reiniciar o cenário. Vamos testar. Ó. Voltou para o ponto de início. E ele vai fazer isso, ó,
para sempre. Porque nós estamos em um enquanto que está dentro de uma condicional para sempre. Porque 2 vai ser sempre maior que 1. Ainda bem, né? Ainda bem. Se alguém conseguir provar o contrário disso, você quebra a matemática e É. tudo que conhecemos hoje tem que ser repensado. Aí você vai ter que ser estudado pela NASA, né? Nem a NASA vai querer. Vamos lá. Pedro, a gente tem outro comando de condicional, né? Isso. Vamos explicar? Que é o se. Isso. Que é o se. Isso. Vamos lá. O se, né, ele é uma condicional também. Né, e se apresenta como uma condicional, e é na mesma lógica. Mas a gente vai usar o se, especialmente, né, nessa aula, para a gente fazer ele seguir linha, ou seja, identificar uma cor. Então, o Jefferson já está montando, né, uma programação. E pelo que a gente está vendo aqui, vamos tentar examinar, né, aqui. Se o COR1, que é o sensor, né, no robô tem sensores, né, tem vários sensores, sensor de cor, ultrassônico e tal, que nem um robô, né, de verdade, né. Então, ele colocou para ser o sensor 1 vem branco, não é isso? Então, ele vai executar, que é o mover, né, para frente com a força 100. E colocou em esperar, não se esqueça de esperar, a gente acabou de falar disso. Então, vamos lá. Galera, eu acho que a gente olhando assim, acho que faltou pequenas coisas, né? Que a gente faltou falar em relação a esse 2 iguais. Né? Que tem diferença entre 1 igual, 2 iguais, não é isso, Zé? Isso mesmo, Pedro. Muito bem observado. Gente, existem as questões dos sinais dentro da nossa linguagem Reduc, assim como dentro de qualquer outra linguagem, tá? Os 2 iguais juntos, ele significa igual. Pô, Jefferson, você revolucionou o mundo agora. Calma, gente. Porque se você colocar um único igual, ele não é igual. Ele é atribuição. Ou seja, você está atribuindo um valor a uma variável. E nós não queremos isso. Nós queremos comparar se a cor que o sensor 1 está vendo é igual a branco. Então, para isso 2 iguais. Entendeu? Isso. Aí, você pode ver que no enquanto era farei. No se é então. Tá? E você pode prestar atenção que aqui não tem loop infinito nenhum. Quando chegar no ponto onde o sensor 1 ver preto, ele para. Mas aí eu quis que, porque no início ele sempre vai ver branco, quando a gente iniciar a nossa simulação. Então eu coloquei branco, ele vai se mover com força 100 durante 5 segundos. Ou seja, 5.000 milissegundos. Vamos testar? Vamos. Salvando. Salvou, compilando. compilou. Olha aí. Parou. Por quê? É um sinal de repetição. Loop é repetir, tá? Lembra daquele sinal do infinito que é assim e tal? Exatamente isso. Aí você agora que tá vendo esse vídeo, tá me procurando, eu mostrando, né? Aqui embaixo, aqui do ladinho, do lado direito, embaixo. Muito bem. Aí achou, olha, estamos aqui. Tua imagem travada aqui pra mim. Mas é assim mesmo, né? Gente, Bom, agora nós vamos juntar esse conhecimento todinho. Aí você deve estar agora, deu a gota, já. Nós vamos fazer esse robô seguir linha. Como é que a gente vai fazer isso, Pedro? Vamos lá. A gente vai fazer juntando. A gente, é como se a gente pegasse resquícios, né? A gente já aprendeu vários resquícios e agora a gente vai juntar para formar uma lógica, né, que faz com que esse robô siga linha, né? Então o Jefferson ele já está fazendo o loop infinito. Por que ele está fazendo esse loop infinito? Né? No meu entendimento, ele vai fazer agora para a gente fazer o seguir linha, não é isso? Isso mesmo, Pedro. Por que esse loop infinito? Para que ele esteja repetindo essa função infinitamente, porque durante quase todo o percurso tem as linhas para o robô seguir. Então, durante todo o percurso da arena, ele tem que seguir essas linhas para desviar dos obstáculos, enfim, todo o processo. Futuramente, nós vamos trocar esse loop infinito por outra situação mais complexa. Então, a gente não vai abordar agora, tá? É importante que você entenda. Esse é um loop infinito que vai estar sendo dentro de uma condição para seguir linha. Como é que a gente vai fazer o robô seguir linha? Se cor 1 é o sensor 1, tá? O sensor de cor 1 do nosso robô, ele é chamado assim. Então, No nós caso precisamos saber desse tem dois, né?
Isso. Nós precisamos saber Tá. se ambos os sensores estão vendo branco. Eita, Jefferson, tu vai precisar fazer dois se para saber se um está vendo e o outro está vendo. Não. A condicional se, assim como enquanto, ela suporta mais de uma estrutura para verificar. Então, ela vai verificar se o sensor 1 está vendo branco e, só que é minúsculo, tá? E se o cor 2 também está vendo branco. Isso. Sim, você deve estar se perguntando, por que ele está escrevendo maiúsculo? É obrigatório, gente, tá? Porque isso são palavras reservadas. Por quê? O sensor de cor ele retorna branco, só que em letra maiúscula. E o nosso código vai fazer uma comparação. Então ele vai comparar cada caractere. E se eu escrever branco minúsculo, não vai ser igual a branco maiúsculo. Isso é fato. Não, vai dar errado. Exatamente isso. A gente vem para o então. Gente, não esqueça de abrir e fechar cada aspa, cada colchete, Isso. porque então vai dar erro de sintaxe, tá? O nosso robô vai mover Isso é para triste no frente. HTML. Tu é doido. O nosso robô vai mover para frente. Vamos colocar uma força aqui básica de 50, tá? E vamos ver o que acontece. Lembre-se, sempre salvar, compilar e testar. Vamos lá. Você deve estar se perguntando, Jefferson, o que está acontecendo? Simples, minha gente. Vocês não perceberam que tem um erro de lógica no nosso programa. Qual foi o erro de lógica? Jefferson, o nosso robô está programado para uma única situação. Se ocorrer outra situação, eu não programei. Então, não espere que o seu robô saia voando se você não programou para ele sair voando. Isso é fato. Ou joga ele longe. Tô brincando. Então, nós precisamos colocar aqui fatores que corroborem para o nosso princípio de fazer o robô seguir linha. Eu recomendo que vocês escrevam, tá? Eu vou tentar antecipar aqui, vou copiar e colar, mas eu recomendo que vocês escrevam para criar prática, tá? Isso. O que é que eu vou botar aqui? Memorizar. Isso. Se o nosso robô vê preto de um lado, ele precisa, nós queremos, essa é a lógica que eu desenvolvi junto com o Pedro. A sua lógica pode ser totalmente diferente, tá? Isso. E até é bom que seja, né? Até bom que seja exatamente isso. Porque existem vários caminhos para ir à venda. Nós não precisamos seguir exatamente o mesmo. Verdade. Me lembrou daquela aula de lógica que a gente teve. Exatamente isso. Vai vir uma... Parece. Se vocês não entenderem muito bem, avisem que nós vamos vir com uma aula de lógica, tá? Eita. Totalmente voltada para isso. Só depende de vocês. Negativo aqui. Vamos embora. E agora? Tem algum erro de sintaxe? Não tem erro de sintaxe. Será que vai ter erro de lógica? Vamos testar. Ah, ok. Olha aí, o nosso robô ele começa a seguir linha, tá? Você pode perceber que ele vai ter alguns probleminhas nisso aí, porque como os sensores deles estão próximos, deixa eu aproximar aqui a câmera para vocês visualizarem. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade de coordenação motora na visualização aqui do cenário, tá? Então me desculpem. Eu não sou muito bom pilotando isso aqui ainda não. Ó, pode ver que ambos os sensores estão vendo preto. Ele não está programado para essa situação. Então tem um erro de lógica para a nossa execução. Então a gente vai vir aqui, ó. Por quê? Quando o nosso robô vê preto, ele precisa se movimentar. Nós temos uma questão na UBR que eu espero que vocês saibam, tá? Porque isso é muito importante. Se você não sabe, pô, Jefferson, eu estou no preparatório para a UBR e não sei do que você está falando. O que é que eu devo fazer? Estudar para a UBR, meu filho. Ó, vá lá no site, baixe o manual e estude, que você vai entender perfeitamente tudo. Bom, existem as encruzilhadas. O que são as encruzilhadas, Jefferson? São aonde o robô vai ver dois quesitos de preto, ou seja, ambos os sensores vão ver preto e ele precisa seguir em frente. Natural. Então ele precisa estar programado para essa situação. Tá?
Pedro vai explicando para vocês aqui os detalhes das coisas que eu estou fazendo. Isso, viu, pessoal? Vamos lá, né? Ele colocou para quando os dois sensores, no caso verde e preto, eles irem, no caso, de uma forma negativa, no caso, para trás, não é isso? Pedro teve um pequeno erro. Eu estava pensando no seguinte. Ele não deve ir para trás porque quando ele vê a encruzilhada, ele tem que ultrapassar essa parte preta. Então foi um erro É na isso que eu minha estava volta. pensando. Se eu fosse compilar do Eu jeito que tentei estava aqui a ocorrendo, tua programação, eu pensei assim. Mas eu entendi. se eu fosse compilar do jeito que eu estava escrevendo, ia dar certo. O programa ia entender. Mas a execução ia ser errada, porque o código ia estar escrito errado. No caso, Ia ele haver tem um erro. no caso, ele tem que ir um pouco mais para frente, não é isso? Exatamente isso. Ó, existe um erro na linha 16. Deixa eu Não afastar tô Pedro vendo aqui. nem tu, né? Nem eu nem tu tava vendo. Exatamente isso. Vê, eu abri aqui uma situação e não fechei. Então eu tenho que fechar cada situação que eu abri. Eu chamo de situação porque, enfim, os colchetes, as aspas, vocês têm que estar sempre de olho nisso. Ó, perfeito. Então, acabou de ocorrer um erro de sintaxe. Vamos reiniciar o nosso Vamos lá. cenário e testar o nosso novo código. Vocês podem perceber que agora ele está pronto para seguir linha. Não está seguindo perfeitamente, porque são fatores como esse que ocorrem, tá? Bom, mas eu espero que vocês tenham entendido bem como é que está funcionando, tá? Deixa eu aproximar aqui. Falo para vocês que eu sou horrível pilotando essa Talvez a gente situação. colocasse mais força. Ó, conseguiu. Entendeu? Mas aí, Pedro, vai Talvez faltava depender. mais força. Isso, vai depender do que cada um vai programando, né? A gente tem. A gente não colocou aqui uma programação perfeita para vocês. Essa é uma programação que está sujeita a muitos erros. Tem muitos pontos ali que tem que ser melhorado. Mas é porque a gente não pode dar para vocês a resposta pronta. Vocês têm que fazer o código de vocês, vocês têm que desenvolver, e nós estamos aqui pronto para tirar suas dúvidas e auxiliar nesse processo. Então, esse é um código bem simples, como exemplo. Bom, a nossa aula fica por aqui. Falou, galera. Então, qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem, tá? Qualquer coisa. Pedro, você tem alguma atividade para fazer? Rapaz, eu tava conversando contigo, a gente tava conversando sobre a questão de criar seu próprio código, sua própria lógica, né? Como falou desde o Exatamente início. isso. Então, pessoal, Jefferson, mas eu estou sem computador, eu tenho apenas o celular. Você nem vai usar nem o celular nem o computador. Você vai programar naquele velho conhecido papel. Sabe? Papel. Antigamente, como muitas pessoas não tinham acesso a computador, a gente já entra na era da história. Eles programavam no papel, não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. A gente vai programar desse jeito mais robusto, porque infelizmente nem todo mundo tem computador. Então todo mundo vai estar submetido à mesma situação. Qual é a situação? Isso. Programar no papel. Então vocês vão, deixa eu parar aqui mais uma vez. Vocês vão analisar esse cenário aqui, vão ver o que mudaria no código de vocês. Quem tiver computador, pode rodar no computador para ver se está funcionando. Quem não tem, faz no papel, tira a foto, manda no grupo, ou então tem que ter no papel. Tira a foto do papel e digitaliza o código e envia no grupo. Assim eu vou poder rodar aqui, gravo, então faço uma videochamada para vocês entenderem, tá? Bom, Isso. é isso. Todos devem fazer o código de seguir linha. Todos. Tá? Vocês têm que mudar a força, várias situações que podem ser alteradas, tá? E vocês têm que fazer e mandar para nós. Bom, essa aula é um oferecimento Cactus Tech, seja o futuro hoje. E nós vamos ficando por aqui. Tchau, galera. Tchau, galera. Foi muito massa, tá? Tá trabalhando aqui com vocês, incrível. E espero que vocês gostem. E conto com a presença de vocês na próxima aula, tá? Até lá.